E aí, pessoal do terceirão, estamos aqui hoje com a aula da queridinha de vocês, que é a física, não é? Sou o professor William Costa e nós vamos ver que tema nós vamos tratar hoje na nossa aula. Vamos lá! Hoje nós estamos na aula 123, Física. Nós vamos tratar de energia potencial elétrica e potencial elétrico entre duas cargas pontiformes. Veja só, energia, e nós vamos falar de uma nova grandeza física que é conhecida como potencial elétrico. Só que antes de entrar um pouquinho em potencial elétrico, eu vou contextualizar aqui para você ter um entendimento melhor do que nós vamos tratar hoje. O que é que nós vamos pensar? Nós vamos pensar aqui lá quando nós estudamos o campo gravitacional, lá no nosso primeiro ano do ensino médio. Veja só, quando eu tinha lá no campo gravitacional, qual era a ideia do campo gravitacional? Eu tenho uma massa, não é? Ou seja, aqui a Terra. A Terra é uma massa e essa massa produz em torno dela um campo gravitacional, de modo que tudo que está nesse campo gravitacional, ele é atraído, certo? Na direção do centro dessa massa. Então, se eu largo um objeto aqui, olha, esse objeto, ele vai interagir com a Terra, não é? Ele vai cair. Veja só, quando nós estudamos campo gravitacional, nós associamos a esse campo gravitacional uma energia chamada energia potencial gravitacional, que era o quê? Quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional que o corpo possuía, tá certo? Então, energia potencial porque tinha o potencial de iniciar um movimento. E gravitacional por quê? Porque era devido ao campo gravitacional. Então, a ideia aqui é o seguinte: quando eu tenho uma massa num campo gravitacional, esse campo fornece uma energia potencial gravitacional para esse corpo. De modo que, se eu largo o corpo e o corpo inicia um movimento para baixo, essa energia potencial gravitacional está sendo transformada em energia cinética, tá certo? Então, essa é a ideia do campo gravitacional. Tudo que eu falei aqui de campo gravitacional, nós vamos transportar agora para campo elétrico. De modo que eu vou definir primeiro uma grandeza física chamada de potencial elétrico. Vamos ver o que é o potencial elétrico. Olha só, potencial elétrico. Uma carga elétrica geradora que produz um potencial elétrico V em um ponto que dista D da carga elétrica. Então veja só, eu tenho uma carga elétrica Q, que nós vamos chamar de carga geradora, e nós temos um ponto P. Veja que a distância entre a carga Q e o ponto P é Dzinho, tá certo? Como é que eu vou determinar o potencial elétrico? Potencial elétrico de uma carga geradora vai ser K0, que é a nossa constante eletrostática do vácuo. Na verdade, K0 você já sabe que vale 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado, tá certo? Esse daqui é sempre o valor de K0. A carga sobre a distância. Perceba uma diferença, olha. A carga ela não está em módulo. Se ela não está em módulo, significa que se eu tenho uma carga negativa, o meu potencial elétrico também vai ser negativo. Se eu tenho uma carga positiva, o meu potencial elétrico também vai ser positivo, tá certo? Sobre a distância, outra diferença em relação ao campo elétrico, olha, a distância não está ao quadrado, então não confunda, a distância aqui é só a distância elevada a 1 mesmo, não está ao quadrado. Então, o que nós temos para falar do potencial elétrico? O potencial elétrico ela é uma grandeza escalar. Diferente do campo elétrico que a gente precisava de intensidade, direção e sentido, aqui eu só preciso da intensidade, tá certo? Ou seja, eu só preciso do número mais uma unidade. Tem que lembrar aqui, para não errar, que a carga ela não está em módulo e que a distância não está ao quadrado, tá certo? Se a carga não está em módulo, o potencial elétrico pode assumir valores positivos ou valores negativos. Beleza? Potencial elétrico nós vamos denotar pela letra V, em homenagem a um físico que é chamado de Alessandro Volta. Olha só, esse é o Alessandro Volta e a unidade do potencial elétrico é o volt. O Alessandro Volta ele criou a pilha elétrica que nós conhecemos hoje em dia, tá certo? Então, o potencial elétrico é em homenagem a este físico e químico também chamado de Alessandro Volta. Só que veja bem,
No cotidiano, a gente não tem o hábito de medir o potencial elétrico num ponto, como nós vimos aí. Esse é o potencial elétrico lá naquele ponto P que nós determinamos ali, que estava numa distância Dzinho da carga Q, certo? Nem sempre a questão vai mandar, ou no cotidiano, ele vai mandar você determinar o potencial elétrico naquele ponto. Às vezes ele vai pedir a diferença de potencial elétrico. E aí você tem que saber calcular a diferença de potencial. Então vamos ver como eu calculo a diferença de potencial elétrico. Veja só, nós chamamos de DDP. A DDP, também chamada de tensão elétrica ou voltagem, olha só, tensão elétrica ou voltagem. Se você fizer um curso técnico de eletrônica, de eletricidade predial, ele vai chamar de voltagem para você, tá certo? Ou tensão, não é? É uma importante grandeza nos estudos dos fenômenos elétricos. Como é que eu calculo a diferença de potencial? Tá aqui, olha, eu tenho, vamos supor aqui, olha, na nossa figurinha eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B. Eu quero saber qual é esse ponto A e ponto B, estão a uma distância aqui, olha, DAB. E eu quero saber qual é a diferença de potencial entre eles. Diferença de potencial nós vamos denotar pela letra U, tá certo? Essa é a nossa DDP. Vai ser VA menos VB. Simples. Diferença de potencial, VA menos VB. É a diferença de potencial entre os pontos A e B, tá certo? Professor, fazendo um paralelo lá com o campo gravitacional, o que seria uma diferença de potencial gravitacional? Eu estou aqui, ó, com a caneta a uma determinada altura. Essa caneta cai até aqui, olha. Até aqui nesse espaço. Percebeu que tem uma diferença de altura? Essa vai ser a nossa diferença de potencial gravitacional, tá certo? Que vai depender da altura que o corpo ocupa e a gravidade. Aqui no nosso, a diferença de potencial vai ser só a diferença entre o potencial elétrico no ponto A e o potencial elétrico no ponto B, tá certo? Que nós estamos verificando aí, olha. Então vamos supor, se aqui, olha, no ponto A eu tivesse um potencial de 20 volts e no ponto B eu tivesse um potencial de 40 volts, quanto seria a nossa diferença de potencial? Seria 40, não é? Menos 20, aliás, o inverso, não é? Seria 20 menos 40, que daria o quê? Diferença de potencial? Menos 20 volts, tá certo? Por quê? Porque é VA menos VB. Beleza? Então, essa é a nossa diferença de potencial, bem fácil de determinar, não é? É só uma subtração. Como eu disse para vocês, no cotidiano nós utilizamos mais o quê? A diferença de potencial. Veja só, eu trouxe aí para você uma imagem do voltímetro, tá certo? O voltímetro, ele é o aparelho que vai medir tensão elétrica. Nesse aparelho, o que vai sair é uma diferença de potencial. Beleza? Bom, agora nós temos que saber um conceito muito importante, que é o conceito de energia potencial elétrica. Então veja só, energia potencial elétrica, nós já vamos colocar aí direto para você, mas nós vamos fazer um paralelo daqui a pouco, tá certo? Energia potencial elétrica, quando uma carga de prova Qzinho é colocada em um ponto P de um campo elétrico, ela irá adquirir uma energia associada à quantidade de trabalho que pode realizar para entrar em movimento. Essa energia potencial vai ser carga vezes o potencial elétrico. Então vamos supor, eu tenho aqui, olha, um ponto P. Esse é o ponto P. Eu vou colocar a minha carga, que não é o Qzão, olha, não é a carga geradora, é uma carga de prova, é um Q minúsculo, tá certo? Essa carga de prova eu coloquei aqui no ponto P, olha. Vamos supor que o potencial elétrico aqui no ponto P fosse 20 volts. 20 volts. E que essa carga de prova tenha um coulomb de carga. Beleza. Essa carga aqui, olha, ela vai adquirir uma energia potencial. Essa energia potencial, para eu calcular, eu faço a carga vezes o potencial naquele ponto. A carga é de um coulomb. O potencial naquele ponto é 20 volts. 1 vezes 20 vai dar 20 volts, tá certo? Ou 20 joules, não é? Porque agora nós estamos calculando energia potencial. Então veja só, quando eu coloquei a carga num determinado ponto, ela adquiriu energia potencial. Lembra quando eu falei ali no início da aula sobre a massa? Olha só, eu tenho uma massa.
Tá aqui, ó, eu vou colocar a massa num ponto P. Tá aqui o ponto P. Se eu largar essa massa, que é essa caneta aqui que o professor está segurando, se eu largar, não posso largar, tá, pessoal? Mas se eu largar, o que vai acontecer? A massa vai ocupar pontos de menor potencial, né? Ela vai descer, olha. Ela vai descer. Por que ela desce? Porque ela não fica no mesmo lugar quando eu largo. Por quê? Porque ela tem energia potencial. Porque ela tem o potencial de iniciar um movimento. E essa energia potencial que foi adquirida, ela vai se transformar em outra forma de energia. Qual é a forma de energia? Energia cinética, que é associada ao movimento dessa massa, tá certo? Essa massa aqui, olha, como a gente sabe, é uma massa positiva. Existe massa negativa? Até um dia desse eu poderia afirmar para vocês que não existe massa negativa, não é? Não existe massa negativa, mas fizeram um experimento recentemente em que encontraram uma determinada massa que tem um comportamento repulsivo num campo gravitacional. Mas isso é só para efeitos de curiosidade, beleza? Vamos lá, eu tenho aqui uma massa positiva. Nós vamos fazer o paralelo entre essa massa positiva e o campo elétrico e uma carga elétrica positiva, tá certo? Massa positiva, carga elétrica positiva. Se eu largar essa massa aqui, olha, que é positiva, ela vai ocupar pontos de menor potencial. Por quê? Porque o potencial ele está associado à altura, não é verdade? Beleza. Então aqui, olha, massa positiva, se eu largo, ela ocupa pontos de menor potencial. Se eu tivesse uma carga positiva, o que iria acontecer? Ela também iria ocupar pontos de menor potencial quando eu largasse numa diferença de potencial. Então vamos ver o que acontece? Olha só, trouxe para você aí, olha, uma carga positiva que foi solta numa diferença de potencial. Veja que ela ocupa pontos de menor potencial, tá certo? Essa é a primeira propriedade do potencial elétrico. Ela foi lá da placa positiva para a placa negativa. Placa positiva, maior potencial. Placa negativa, menor potencial. Então, a carga elétrica positiva, ela tende a ocupar pontos de menor potencial. Desde que eu largue essa carga, tá certo? Então, se eu largar uma carga positiva numa diferença de potencial, ela vai ocupar pontos de menor potencial elétrico. Vamos ver? Olha só a nossa conclusão escrita bem bonitinha aí para você, olha. Carga elétrica positiva abandonada em um campo elétrico e sujeita apenas à força elétrica, deslocam-se espontaneamente para pontos de menor potencial elétrico. Veja só, abandonadas em um campo elétrico e sujeitas apenas à força elétrica. Eu não posso aplicar outra força. Eu não posso, por exemplo, colocar a carga aqui, olha, e dar um peteleco na carga. Vai ser uma força externa nessa carga. Por quê? Porque se eu dou um peteleco nessa carga, eu estou forçando a carga a ir para outros pontos, tá certo? Que não somente sujeita à força elétrica. Então, eu tenho que largar a carga, olha. Tá aqui a massa. Se eu largar a massa, ela vai para pontos de menor potencial elétrico. Agora, se eu jogo essa massa para cima, ela vai para pontos de menor potencial elétrico? Não. Por isso que é abandonadas, tá certo? Abandonadas eu só vou largar e ele vai ocupar pontos de menor potencial elétrico. Então, se é positivo, vai para pontos de menor potencial elétrico. Agora, se for negativo, vamos dar uma olhada. Se for negativo, olha, é o caminho inverso. Ele está indo para pontos de maior potencial elétrico. Você está vendo que ele está indo na direção aí da placa positiva, que indica o nosso maior potencial elétrico, não é verdade? Então, carga negativa. Carga negativa, se eu abandono numa diferença de potencial, a tendência é que vá para pontos de maior potencial. Professor, de acordo com aquele paralelo, então, se eu largasse a massa e essa massa fosse negativa, o que aconteceria? Ela iria subir? Sim, ela iria subir porque ela iria ocupar pontos de maior potencial. Se existir uma massa negativa, não é verdade? Como existe uma carga elétrica negativa. Então, carga elétrica negativa, quando abandonada em uma diferença de potencial e sujeita apenas à força elétrica, ela tende a ocupar pontos de maior potencial. Quando é positiva, menor potencial. Quando é negativa, maior potencial. Beleza? Agora nós temos quando a carga realiza um movimento espontâneo. Veja só, o que acontece com a energia dessa carga?
Qualquer movimento espontâneo de carga elétrica diminui a sua energia potencial elétrica. Por que, professor, isso acontece? Se qualquer movimento espontâneo de carga elétrica diminui a energia potencial elétrica. Vem aqui comigo, olha. Se eu tenho aqui a massa, energia potencial gravitacional, ela está associada à altura. Larguei a caneta, ela vai ocupar pontos de menor potencial, não é verdade? Menor altura. Então, se está ligada à altura, eu estou diminuindo a energia potencial elétrica. Beleza? Mas essa energia potencial elétrica, ela está sendo perdida? Não, porque a energia se conserva, não é verdade? Ela está sendo transformada para outra forma de energia, que é a energia cinética. Então, o que está acontecendo ali é exatamente aquilo. Olha, se eu abandonar uma carga elétrica numa diferença de potencial, ela tem energia potencial elétrica. Só que ela vai iniciar um movimento. Quando ela inicia esse movimento, ela está transformando essa energia potencial dela em energia cinética, o que faz com que essa energia potencial elétrica diminua. Por quê? Porque está aumentando a energia cinética. Beleza? Então era isso que a gente tinha para vocês hoje e agora nós vamos para a nossa DLI. Então aí nossa primeira questão, nós temos uma carga pontiforme de 10 elevado a menos 6 e temos dois pontos de potencial elétrico. Olha, nós temos o ponto A com 40 volts e o ponto B com 20 volts. E aí eu peço para você determinar na letra A, a DDP, na letra B, a energia potencial elétrica no ponto A e na letra C, a energia potencial elétrica no ponto B. Veja que não é uma questão de marcar, tá certo? É uma questão que para cada letra você vai me dar um valor como resposta, ok? E na segunda questão, nós temos uma carga elétrica largada em uma diferença de potencial, sempre se movimenta para pontos de menor potencial, e aí você vai me justificar se é sim ou se é não, beleza? Então, olha, as duas questões não são de marcar, não são objetivas. Você respondendo, coloca a resposta para a gente ali no chat, que daqui a pouco a gente volta para conferir isso daí.
É isso aí, pessoal. Estamos de volta aí para conferir a resposta, porque só um aluno respondeu, não é verdade? Cadê o pessoal do terceirão? Tá fazendo prova hoje? O pessoal não acordou? O que foi, terceirão? Tem que colocar a resposta aí, tem que interagir aqui com a gente. Vamos lá verificar qual foi a resposta que nós tivemos hoje. É a do Kennedy, lá da Escola Coronel Fiuza, não é verdade? Na letra A, ele colocou que é 20 volts, não é? Fez a continha aí pra gente, resultado 20 volts. Na letra B, ele fez a continha também e na letra B ele colocou 4 vezes 10 elevado a menos 5 joules. Vamos lá, na letra C, o Kennedy aí do Coronel Fiuza colocou, fez a continha também, de novo, muito bem, Kennedy. 2 vezes 10 elevado a menos 5 joules. Parabéns, Kennedy, pela participação e pelas respostas que de antemão já estão corretas, né? Só faltou a resposta da segunda, mas nós vamos já verificar qual é a resposta da segunda. Vamos fazer a questão? Vamos fazer com bastante calma aí para você perceber se de repente houve alguma dificuldade, não é? Agora é a hora de retirar a dúvida e de sanar essa dificuldade. Vamos lá. Primeira questão. Uma carga elétrica pontiforme, Q igual a 10 elevado a menos 6, veja só, ele já lhe deu aqui o valor da carga pontiforme. Essa carga não é uma carga geradora, é uma carga de prova. Por quê? Porque nós denotamos pela letra Q minúscula. 10 elevado a menos 6 coulombs. Colocada em uma região de campo elétrico onde existe uma diferença de potencial. Então, ele está numa região onde tem diferença de potencial. A carga elétrica parte do ponto A, onde o potencial elétrico é de 40 volts. Então, VA é 40 volts. E se dirige até um ponto B, que possui potencial elétrico de 20 volts. Então, o nosso VB é igual a 20 volts. Determine, ele quer, na letra A diferença de potencial elétrico, não é? Olha só, diferença de potencial elétrico, vamos calcular aqui direto, ó. U vai ser VA, que é de onde ele sai, menos VB, que é onde ele chega, tá certo? VA, no nosso caso, é 40, menos 20, não é verdade? Que é o valor de VB. 40 menos 20, 20 volts. Pronto, a letra A já está aí. Na letra B, olha, ele quer a energia potencial elétrica no ponto A. Se ele quer no ponto A, vai ser o seguinte, ó, energia potencial elétrica que a carga adquire no ponto A. Vai ser energia potencial elétrica, carga, vezes o potencial elétrico no ponto A, tá certo? Não é no ponto B e não é a diferença de potencial, é no ponto A. Então vamos substituir aqui, olha, energia potencial elétrica, a nossa carga a gente viu que é 10 elevado a menos 6 e o potencial elétrico no ponto A é 40, não é? 10 a menos 6 vezes 40. Eu vou desmembrar esse 40 aqui, olha, e vou transformar esse 40 no seguinte, ó. Você vai já ver, estou repetindo todo mundo aqui, o 40, desmembrando, vai ficar 4 vezes 10, ó. 4 vezes 10. O 4, eu vou repetir aqui na frente. 4 vezes multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, que é o número 10, e soma os expoentes. Olha, aqui tem menos 6 e aqui tem o expoente 1. Ó. Menos 6 mais 1 vai ficar menos 5, não é verdade? Menos 5 joules. Então, pronto, a resposta da letra B é 4 vezes 10 a menos 5 joules. Agora, na letra C, ele quer energia potencial elétrica no ponto B, tá certo? Então, a mesma coisa, olha. Letra C, energia potencial elétrica no ponto B vai ser carga vezes o potencial elétrico no ponto B. Então, quanto é a nossa carga? Vamos substituir. 10 a menos 6 é a mesma carga, só que agora colocada no ponto B, vezes o potencial elétrico no ponto B, que é 20, não é? 10 a menos 6 vezes 20. Se eu fizer a mesma coisa que eu fiz anterior, desmembrar 20 como 2 vezes 10, eu vou ter 2 vezes. Aí vai ter 10 a menos 6 vezes 10. É a mesma conta da anterior. Vai ficar 10 elevado a menos 5 joules. Então, quanto é a energia potencial elétrica no ponto B? 2 vezes 10 a menos 5 joules, tá certo? Então tá aí, essa é a nossa resposta. O que tem que ficar dessa aula? Olha, como calcular o potencial elétrico no ponto. Você vai lembrar que o potencial elétrico é um escalar. K0, carga sobre a distância, tá certo? Como determinar a diferença de potencial elétrico? VA menos VB. Esse VA é de onde a carga sai
e o VB é onde a carga chega, tá certo? E como determinar a energia potencial elétrica que a carga adquire colocada num ponto? Você vai multiplicar o valor da carga pontiforme, a carga de prova, pelo potencial elétrico nesse ponto. Bom, pessoal, então essa aí era a resposta da nossa primeira questão. Nós vamos agora para a nossa segunda questão. Veja só, na segunda eu tenho uma carga elétrica largada em uma diferença de potencial sempre se movimenta para pontos de menor potencial. Então ele quer saber, se eu largo uma carga elétrica ali numa diferença de potencial, ela sempre vai para pontos de menor potencial? Não, não é sempre, não é verdade? Somente se a carga for positiva, certo? Porque se eu tiver uma carga negativa, o movimento ocorre para pontos de maior potencial. Vamos ver o nosso gabarito? No nosso gabarito está aí, olha, a resposta. Não, haja vista que se a carga elétrica é negativa, o movimento ocorre para pontos de maior potencial elétrico. Então é isso que nós temos aí para vocês, olha. Quando a carga é positiva, pontos de maior potencial elétrico. Quando a carga é positiva, pontos de menor potencial elétrico. Quando a carga é positiva, pontos de menor potencial elétrico. Bom, pessoal, isso que nós tínhamos para vocês. Fiquem agora com a aula de espanhol. Tchau e até a próxima.